E aí, pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão do livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, de autoria de Gelson Iese, Oswaldo Dolce e outros. A questão de hoje é a 29 do capítulo 3, que fala o seguinte: se x e y são números reais, determine o domínio das funções definidas por. E aí ele traz 4 letras, A, B, C e D, cada uma com uma função. Essa questão 29 é semelhante à questão 28, que nós já respondemos, né? Gravamos também um vídeo, e pedimos que vocês possam também estar assistindo a outra questão para poder ter uma visão mais ampla dessa discussão. Tem uma particularidade nessa questão 29, diferente da questão 28, que nós tínhamos duas situações de funções racionais, e aqui nós temos funções envolvendo raiz quadrada, então existem alguns detalhes um pouco diferentes, né, nas resoluções, mas a ideia essencial aqui é a mesma, é encontrar o conjunto dos números reais, onde as leis das funções, né, façam sentido, possam existir, tá? Enquanto números reais, certo? Então, por exemplo, na letra A nós temos y igual a raiz quadrada de x menos 2. O radicando x menos 2 precisa ser maior ou igual a zero, para que a raiz quadrada seja um número real, ok? Então, qual é a restrição que nós temos para os elementos do domínio da função na letra A? A restrição é que x menos 2 precisa ser maior ou igual a zero, certo? X menos 2 maior, maior ou igual a zero. O que quer dizer que x precisa ser maior ou igual a 2. Então, todo número real x aí, certo? Que seja maior ou igual a 2, é um elemento, é um número, né, que faz parte do domínio dessa função, da função cuja lei está aqui na letra A, y igual a raiz quadrada de x menos 2, ok? Então, o domínio dessa função é o conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tal que x maior ou igual a 2, podemos representar desta forma, ou também podemos representar na forma de intervalo, né? Fechado, no caso. Intervalo fechado em 2, a mais infinito. Ok, pessoal? Então, na letra B nós temos também uma raiz, tá? Uma raiz cúbica. O índice aqui, ó, 3, né? É o índice ímpar. Então, raiz cúbica de número negativo está definida, tá? Existe, é um número real, inclusive é um número negativo. Então, tivemos uma raiz, certo? Se o índice for par, então radicando, no caso aqui, letra A, né? Temos uma raiz, o índice é par, que é 2, né? Raiz quadrada. Então, o radicando, x menos 2, precisa ser maior ou igual a zero. No caso de uma raiz onde o índice é ímpar, nesse caso aqui na letra B, o índice é 3, é um índice ímpar, o radicando ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser igual a zero, não há qualquer restrição sobre isso, ok? Então, na letra B, nós não temos restrições sobre os valores que o elemento x, a variável independente, né, o x aí, ele pode assumir. Então, o domínio é o conjunto dos números reais. Tá ok? Então, pessoal, na letra C, nós temos a função com a seguinte lei. Y igual a 3x mais 1 dividido por raiz quadrada de x menos 3. Então, temos uma fração, precisamos olhar para o denominador. O denominador na letra C é raiz quadrada de x menos 3. Tá? Então, enquanto denominador, certo? Nós temos que a raiz quadrada de x menos 3 precisa ser
diferente de zero. Tá? Então, raiz quadrada de x menos 3 tem que ser diferente de zero enquanto denominador. Certo? Mas a raiz quadrada de x menos 3, ela só vai ser um número real se o radicando, que é x menos 3, for maior do que ou igual a zero. Certo? Então, x menos 3 precisa ser maior do que ou igual a zero. Agora, observando essa restrição aqui, raiz quadrada de x menos 3 diferente de zero, que só é possível se o próprio, radicando aqui x menos 3, for diferente de zero. Tá? E essa outra restrição aqui, que diz que x menos 3 é maior ou igual a zero, observando essas duas condições, precisamos que o radicando, que é x menos 3, tá, seja maior do que zero. Certo? Se o radicando, x menos 3, for maior do que zero, ele vai satisfazer essa segunda condição que nós colocamos aqui, ó, x menos 3 maior ou igual a zero, e vai satisfazer a primeira condição que colocamos aqui, x menos 3 diferente de zero. Beleza? Então, precisamos que x menos 3 seja maior do que zero. Isso é uma inequação, vamos resolver essa inequação. X precisa ser maior do que 3. Tá? O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que a variável independente, certo? X, que representa um elemento qualquer do domínio dessa função, na letra C, essa função aqui y, tá? Tem a seguinte condição, né? Precisa ser maior do que 3. Tá? Então, essa função y, o domínio dela é o conjunto dos números reais, né? X percentuais reais, tal que x maior do que 3. Tá? Podemos também deixar como intervalo aberto em 3, certo? Até mais infinito. Entendido, pessoal? Bom, vamos apagar para poder fazer a letra D agora. Tá? Na letra D, nós temos que y é igual a raiz quadrada de x mais 1 dividido por x. Então, temos uma fração, certo? Identificamos primeiramente o denominador dessa fração, denominador x, tá? Precisa ser diferente de zero. Então, a primeira condição aqui é essa. Essa função, tá? Ela não está definida quando x for igual a zero. Zero não é um elemento do domínio da função, certo? E a segunda condição, que os elementos dessa função, que os elementos do domínio dessa função, né? A segunda condição que os elementos do domínio dessa função precisam satisfazer é que o radicando aqui, ó, x mais 1, precisa ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, x mais 1 é maior ou igual a zero. Então, x é maior ou igual a menos 1. Então, temos que o domínio dessa função, certo? Vai ser o conjunto dos números reais que satisfazem essas duas condições apresentadas aqui. Primeira, x diferente de zero, ou seja, um número real não nulo. E a segunda é que é um número real maior ou igual que menos 1. Então, como é que a gente representa isso, né? O domínio vai ser o conjunto dos elementos x pertencentes aos reais, tal que x diferente de zero e x maior ou igual a menos 1. Certo? Também podemos representar dessa maneira. O conjunto dos números x pertencentes aos reais maiores ou igual a menos 1 é esse intervalo, né? De menos 1 fechado a mais infinito. Certo? Menos o
conjunto unitário aqui, formado pelo zero. Beleza? Então temos essas duas formas de representar. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários e até o próximo vídeo.